Filipenses capítulo 2, versos 14 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, amados irmãos. Senhor Deus, mais uma vez oramos ao Senhor, clamamos ao Teu santo nome, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Carecemos da Tua graça, carecemos, ó Deus, da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender as Tuas sagradas letras. Carecemos do bom pastor que nos guia pelas veredas de justiça por amor do Seu nome. Senhor, fala conosco mais uma vez por meio da Tua palavra. Usa o Teu servo, fala o coração da Tua igreja, assim como o Senhor tem falado ao meu coração por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos edifique essa manhã mais uma vez, nos dê compreensão, Pai. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema Alegria na Obediência. Da última feita, nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo esteve falando na necessidade de obediência, na tarefa de desenvolver a salvação. Mas alguém pode se perguntar, como é evidenciado os frutos desse desenvolvimento? Em primeiro lugar, através da maneira como nos relacionamos. Perceba que no verso 14, Paulo retorna ao problema básico descrito nos versos 1 a 4, que nós já vimos antes. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja que os crentes da igreja de Filipos estavam fazendo as coisas com motivação errada. Eles estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Havia partidarismo e discordância entre eles. A igreja estava dividida. E Paulo, então, exorta os crentes, dando-lhes duas ordens: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Os dois pecados mencionados aqui são exatamente aqueles que macularam o povo judeu em sua travessia no deserto. Em Êxodo 16 está escrito que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés:
Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra ele? Quem somos nós para que murmureis contra o Senhor? Alec Motyer diz que contenda refere-se a uma atitude interna, ou seja, uma atitude e atividade da mente e do coração, enquanto murmuração é algo externo, aquilo que manifestamos proveniente do nosso coração e da nossa mente. Assim, esses dois pecados, eles cobrem todos os nossos pensamentos e ações em relação às outras pessoas. Lightfoot diz que murmuração é um pecado moral e contenda é um pecado de rebelião intelectual contra Deus. Ora, como fruto desse desenvolvimento da salvação, como a igreja deveria se portar através de seus relacionamentos? Primeiro, Paulo diz que eles deviam fazer tudo sem murmurações. A palavra que Paulo usa para murmuração é egogismos. Ela evoca o murmúrio de rebelião e infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto, como vimos. Israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Por isso, em Deuteronômio 32, Moisés os escreveu como geração perversa e corrupta. Quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles murmuravam porque saíram do Egito. Eles murmuravam porque não tinham nada para comer. E quando Deus providenciou milagrosamente o maná para eles comerem, eles murmuraram porque não tinha carne. Eles murmuraram durante 40 anos no deserto e quando chegaram na terra prometida, ainda continuaram murmurando. Isso é algo que eu e você precisamos refletir hoje, pois nós não somos diferentes deles. Muitas vezes Deus nos abençoa, mas há algumas coisas na minha e na sua vida que ainda não é exatamente, pastor, como eu gostaria. Deus, então, muitas vezes nos abençoa ainda mais. E nós continuamos murmurando. Parece que nunca estamos satisfeitos. Aqui eu me recordo de um irmão em Cristo. Sempre que pergunto como ele está, ele abre aquele sorriso no rosto e diz: Deus é maravilhoso, pastor. Deus é maravilhoso. É claro que ele também passa por problemas como eu e você. Mas essa é a atitude com a qual devemos encarar a vida. Pastor, está difícil, os problemas estão aí, mas Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de mim, Ele tem provido o necessário, a sua boa mão tem me guiado, a minha vida, da minha família. Eu só tenho a agradecer a esse Deus. Ele é maravilhoso. Em segundo lugar, eles deviam fazer tudo sem contendas. A palavra contendas no grego é dialogismoi. Essa palavra descreve as disputas e debates inúteis e até mal intencionados que engendram dúvidas e vacilações. Essa palavra tem uma conotação legal de dissensões, de litígios. Indica que os filipenses estavam apelando até mesmo para tribunais pagãos para resolver as suas diferenças. Amados irmãos, precisamos tomar muito cuidado parece que a nossa sociedade hoje, tudo é motivo de briga, de contenda. Paulo está nos alertando como é difícil trabalhar em um ambiente com contendas, com discussões muitas vezes inúteis, que não vão levar a lugar algum. Muitas vezes o pastor, o presbítero ou um líder da igreja dá uma orientação. Ele diz, vamos pela direita. Aí o irmão faz exatamente o contrário, ele vai pela esquerda.
Ao invés de apoiar e encorajar a decisão do seu líder, ele disputa e quer dividir força. Parece que está numa competição e não em uma equipe. Irmãos, isso demonstra um coração orgulhoso e não ensinável. E Paulo vai dizer, isso não é bom para a igreja. Ora, por que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis? Primeiro, essas atitudes são completamente opostas à atitude de Cristo. Lembre-se do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A primeira pergunta que precisamos fazer é, será que eu me pareço com Cristo quando ajo dessa maneira? Como foi que Cristo agiu? Ele foi manso e humilde de coração. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele renunciou a si mesmo, ele desceu dos céus e veio à terra, ele se fez homem, ele se fez servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Segundo, essas atitudes atrapalham a causa de Cristo entre os descrentes. Pare e pense, se tudo o que as pessoas conhecem sobre a igreja é que os seus membros vivem constantemente murmurando e contendendo, eles terão uma impressão negativa de Cristo e do Evangelho. Ao invés de atrair, eu vou afastar as pessoas. Então preste atenção. Murmurações são uma afronta contra Deus. Elas revelam a insatisfação no seu coração com aquilo que Ele tem te dado, com a maneira como Deus tem conduzido a sua vida. Contendas desagradam a Deus, dividem o corpo de Cristo, envergonham o Evangelho. Em Provérbios 6 está escrito que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Por isso, o crente jamais esqueça disso. Cristo não morreu apenas por você, Ele morreu pela sua igreja. Ele nos fez um só corpo, e a sua vontade é que andemos em unidade, que busquemos a paz com todos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, diz o Salmo 100. Como é evidenciado os frutos da nossa salvação, irmãos? Em segundo lugar, mantendo uma conduta irrepreensível. Veja comigo o verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O apóstolo Paulo detalha esse assunto abordando 3 pontos importantes. Primeiro, os crentes devem se tornar irrepreensíveis. A palavra grega usada por Paulo para irrepreensíveis é amemptos, e expressa o que o cristão é no mundo. A sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo nele que se constitua uma falta. O cristão, ele deve ser não apenas puro, mas viver uma pureza que seja vista pelos outros. O cristão deve refletir o caráter de seu Pai. Jesus Cristo disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Segundo, os crentes devem se tornar sinceros. A palavra grega para sinceros é kraios. Ela expressa o que o cristão é em si mesmo. Essa palavra significa literalmente sem mescla, não adulterado. Essa palavra era usada para referir-se ao vinho ou leite puros ou sem mistura de água. Essa palavra era usada também no vocabulário da primitiva metalurgia para falar do ouro puro, do bronze puro ou qualquer metal sem impureza. Essa palavra era usada também para o barro puro, utilizado na confecção de vasos. Veja que nos tempos antigos, alguns oleiros cobriam de cera as trincas dos vasos e enganavam os compradores. Porém, esses vasos, ao serem expostos à luz do sol, a cera derretia e logo apareciam os defeitos. Então os compradores passaram a exigir vasos sem cera.
Daí foram cunhadas as palavras sincero e sinceridade, ou seja, sem cera. O apóstolo Paulo diz que devemos viver assim, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Assim como Daniel viveu na Babilônia, cheia de deuses pagãos, numa cultura pagã, sem se misturar nem se contaminar. Por isso, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos nós como igreja, cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com as ofertas sedutoras da vida. Cuidado com aquilo que, mas todo mundo faz, pastor. Uma hora as consequências chegam. Não se contamine com esse mundo. Terceiro, os crentes devem se tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A palavra grega para inculpáveis é amomos. Ela descreve o que o cristão é na presença de Deus. O termo se vincula aqui particularmente com os sacrifícios. Aplicado a um sacrifício significa imaculado. A ideia é que a vida do cristão deve ser de tal que possa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula. E isso, não esqueçam, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Bruce Barton diz que, enquanto crentes, nós somos desarraigados desse mundo perverso, porque, na verdade, nós não somos do mundo. Ao mesmo tempo, não somos removidos fisicamente do mundo. Nós estamos no mundo, com a missão de, no mundo, anunciar as boas novas do Evangelho. Assim também a igreja de Filipos, como a nossa igreja, precisa completar a sua missão no mundo, vivendo como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma cultura pervertida e corrupta. E isso nos leva, em terceiro lugar, ao fato de que devemos evidenciar os frutos da nossa salvação, testemunhando ao mundo a glória de Cristo. O texto diz, na parte B do verso 15, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Os crentes são exortados a brilhar como astros celestes nesse mundo tenebroso. Em Mateus 5, Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra grega que Paulo usa para luzeiros é fósteres. Lightfoot diz que essa palavra é usada quase que exclusivamente para os astros celestes, exceto quando o seu uso é metafórico, como nesse texto. Essa é a palavra usada na versão grega de Gênesis para referir-se ao sol, à lua e às estrelas que o Criador espalhou pelos céus. A ideia é que tais luminárias não brilham para si mesmas. Elas brilham a fim de prover luz para o mundo todo. O mesmo deveria ser verdade a respeito do crente. Ele vive para ser luz para o mundo. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz num lugar escuro. Palmer Robertson diz que toda a igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é um lugar, mais a luz é necessária. 1 Pedro 2,9, ao referir-se à igreja, Pedro disse, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem a missão de levar esse testemunho. E Paulo ainda descreve a maneira, preservando a palavra da vida, no verso 16.
A palavra de Deus é singular, ela não se assemelha aos demais livros, ela não é insuficiente. Hebreus 4,12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em João 6, Jesus Cristo disse que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ela é a palavra da vida, porque proclama a verdadeira vida que se encontra tão somente em Cristo. E nós somos chamados a viver esse mundo, preservando a palavra da vida. Nós não fomos chamados a atualizá-la, nós fomos chamados a preservá-la. A palavra grega usada para preservar, epiquém, foi usada na cultura secular para oferecer vinho a um hóspede. Os filipenses deveriam oferecer o evangelho ao mundo moribundo, porque somente o evangelho oferece vida, vida abundante e eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas para ser compartilhada. O ensino de Paulo não é para a igreja se refugiar em 4 paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe como estrelas diante desse mundo em trevas, preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: um dia Cristo vai voltar. Esse grande dia virá, não tardará. E eu espero ter a alegria de saber que esse trabalho entre vocês não foi em vão. O meu desejo e a minha oração é que vocês preservem a palavra da vida, a palavra que eu lhes tenho pregado, que vocês permaneçam firmes no Evangelho. Que vocês vivam de modo digno do Evangelho, que vocês tenham alegria em servir e obedecer a Cristo, que vocês evidenciem através de suas vidas aos frutos da salvação. Um dia Cristo voltará, e como Ele encontrará a sua igreja? Qual o diagnóstico que Ele trará sobre a sua vida? De alguém que serviu com alegria, de alguém que produziu frutos, de alguém que permaneceu firme, sem se contaminar, ou de alguém que se perdeu pelo caminho e comparecerá de mãos vazias. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e preciosa palavra, e fala ao nosso coração de maneira tão profunda e nos exorta, e nos encoraja a viver para o teu inteiro agrado, preservando a palavra da vida. Mais importante do que qualquer coisa nesse mundo é a palavra da vida, é viver essa palavra, preservar essa palavra, não se misturar, não se contaminar. São muitas as ofertas, meu irmão, nesse mundo que chegam diante de nós. Todos os dias somos bombardeados com tantas coisas que esse mundo tenta colocar por goela abaixo. Não se contamine com esse mundo. Preserve a palavra da vida. Viva para a glória do Senhor. Vive em alegria, serviço, em obediência à palavra do Senhor. Ajude os seus irmãos. Seja alguém que vai influenciar e vai atrair pessoas para o Evangelho, não alguém que vai expelir. Senhor Deus, faz isso em nossa vida, nos molda, ajusta, repara, Senhor, aquilo que precisa ser reparado.
possamos nos arrepender e voltar-nos para o Senhor e viver para o teu inteiro agrado. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.